É lamentável a gente ter que estar discutindo no dia de hoje a crise desse governo que não tem legitimidade para governar o país, né? E o país acompanha perplexo a deterioração precoce desse governo. Um governo comandado por aquele que, numa espécie de largada para o golpe, disse que o país precisava de alguém para reunificá-lo. Todos lembram-se disso. E deu no que deu. Aí o resultado. E não foi por falta de aviso. Várias vezes subimos nessa tribuna durante todo o processo de impeachment da presidenta Dilma, alertamos os senadores e senadoras e alertamos a nação que não havia condições desse vice-presidente governar o Brasil e nem tampouco oferecer respostas à nossa economia, ao nosso crescimento econômico, ao nosso desenvolvimento. Michel Temer não tem condições de governar. Talvez para se recolocar no cenário poderia, ou tirar o apequenamento que fez da presidência da República, poderia ter a grandeza de renunciar e convocar eleições diretas nesse país. Só o povo, só o voto popular tem condições de arrumar a situação na qual nós nos encontramos. E aí eu trago aqui, de novo, um tema que tem sido recorrente nas nossas discussões no Senado da República, que é o ajuste fiscal que irá ser discutido nessa casa amanhã, senador Paim, que preside esses trabalhos. Não é possível que o Senado, vendo toda essa confusão, com toda essa crise, com a ilegitimidade que tem esse governo, e agora esse governo, afundado também em denúncias, possa querer que o Senado da República vote uma proposta de emenda constitucional que vai desestruturar a Constituição de 1988, retirando os direitos das pessoas, principalmente dos mais pobres. E eu faço aqui, não só para dar os números que tenho cansadamente repetido dessa tribuna, que não justificam fazer um ajuste fiscal dessa monta, mas eu faço aqui, senador, porque foi publicada essa semana que passou a PNAD, o Programa, a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio. E qual não é a nossa tristeza, e particularmente a minha tristeza, de saber que os resultados da PNAD de 2015 são resultados muito ruins para a maioria da população brasileira. Depois de 11 anos consecutivos com a renda dos mais pobres crescendo, de 11 anos consecutivos com diminuição de renda, de 11 anos consecutivos de proteção da maioria do povo brasileiro, nós temos em 2015 indicadores que regridem. Infelizmente, a renda dos 10% mais pobres caiu quase 10%. E só a diferença de renda não está maior porque caiu a renda de todo mundo. E caiu a renda dos mais pobres e caiu a renda também daqueles que ganham o salário mínimo. E a PNAD mostra que são os mais pobres que perdem quando tem crise econômica. Os pobres perdem mais com a crise, porque ela atinge diretamente aqueles que não têm emprego, aqueles que dependem de benefícios sociais. E aqui vale, senador Paim, uma autocrítica nossa, porque em 2015 nós podíamos ter, através do governo da presidenta Dilma, feito intervenções diferenciadas na economia. Nós fomos por um caminho que agora o Temer quer aprofundar. Por isso que eu quero fazer esse alerta ao Congresso. Foi colocado Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. E qual era a linha de Joaquim Levy? A mesma linha que o Temer está colocando agora. Aliás, essa linha que o Temer está colocando agora aprofunda a visão que Joaquim Levy tinha no Ministério da Fazenda. Nós deixamos de dar aumento ao Bolsa Família em 2015. E isso atingiu os 10% mais pobres da população. Os 44% de pessoas pobres só não foram afetadas mais porque ganhavam salário mínimo e a gente ainda teve uma recuperação do salário mínimo. Mas em 2016 isso não vai acontecer, nós não vamos ter aumento real do salário mínimo. Portanto, esse conjunto de pessoas com certeza vai perder mais a sua renda e nós vamos ter mais pobreza, mais dificuldade. E com o plano que o governo está impondo, a situação vai ficar mais cruel ainda, porque obviamente nós não vamos ter reajuste dos programas sociais, vão querer diminuir a área de assistência e previdência, assim como também diminuir o salário mínimo para benefícios previdenciários. Por isso, nós podemos consertar aquilo que foi erro em 2015 em termos de política econômica, se esse Senado quiser. É não aprovar a PEC 55 amanhã, ou deixarmos de discutir. Aliás, seria de bom tom que nós não fizéssemos a discussão da PEC 55 amanhã.
Numa crise como nós estamos no país, esse Senado teria que se debruçar para discutir a saída da crise política, exatamente para pedir a renúncia de Temer e convocar outras eleições. É isso que vai consertar o Brasil. Nós não vamos consertar de outro jeito, é pelas mãos do povo. E eu fico muito preocupada de amanhã esse Senado vir aqui e, com a maioria do governo, que o governo tem, votar a PEC 55. Nós vamos jogar para a absoluta pobreza, não só 10% das pessoas que mais sofreram com a crise, mas os 44% que dependem do salário mínimo e que não vão ter o reajuste real do salário mínimo, nem tampouco vão ter os programas sociais para poder fazer a compensação. E aí nós precisamos, de uma vez por todas, desmontar esse discurso irresponsável do governo, de que o governo é como se fosse a casa da gente, que se a gente gastar o que arrecada está resolvido. Eu queria, se me permitisse aqui, senhor presidente, ler alguns trechos de um texto publicado na Carta Maior pelo professor Ladislau Dalbor, que eu acho que ilustra bem exatamente isso que eu estou falando. Como desmontar o conto da dona de casa. Diz o professor Ladislau: segundo o conto, como uma boa dona de casa, vão ensinar responsabilidade, gastar apenas o que se ganha. A grande realidade é que são os juros extorquidos pelos banqueiros que geraram o rombo. A boa dona de casa, que nos governa, se juntou aos banqueiros e está aumentando o déficit. O resultado primário, que é a conta básica do governo que recolheu com os impostos e acabou gastando nas suas atividades, investindo em educação, saúde, segurança, ou seja, em políticas públicas, mostra nos últimos anos que nós tivemos resultado positivo. Aliás, falei várias vezes aqui dessa tribuna que desde 2003 até 2013 nós não tivemos déficit nas contas do governo. Quer dizer o quê? Que nós arrecadamos mais do que gastamos. Portanto, fizemos o nosso dever de casa. Se é assim que é para ser entendido, nós arrecadamos mais do que gastamos. E com o resultado disso, que se chama resultado primário, que é a economia que nós fizemos, nós pagamos os juros da dívida. Ao pagar os juros da dívida, nós diminuímos a nossa dívida em relação ao produto interno bruto. Portanto, a dívida pública brasileira é uma dívida decrescente. É uma dívida que não está descontrolada, como dizem os governistas. E nem tampouco as contas do governo estão estouradas, porque se tivessem estouradas, nós não teríamos feito nos últimos 10 anos consecutivos superávit primário. É elementar. Nós teríamos tido déficit. Aliás, nós tivemos na Comissão de Assuntos Econômicos, na quinta-feira, uma audiência pública em que um dos professores que lá estava mostrou um quadro do resultado primário de vários países, tanto os países desenvolvidos como países emergentes. O Brasil é o único país que tem 10 anos consecutivos de resultado positivo. Nenhum outro país. Nem a Rússia, nem a China, nenhum outro país em desenvolvimento tem, só o Brasil. Nós tivemos um déficit pequeno em 2014 e um déficit moderado em 2015, que é mais ou menos de cerca de 2% do PIB. É importante dizer que na União Europeia, um déficit de até 3% do PIB é considerado normal, com variação entre um ano e outro. Ou seja, fica claro, note-se que Fica claro, e note-se que, ao contrário do que dizem, os gastos com as políticas públicas não causaram nenhum rombo, como tem sido qualificado, continua o professor. O que realmente teve impacto foram os juros, que representam um volume de recurso muito alto. E aí diz ele, a dívida pública é algo normal para inúmeros países, assegurando aplicações financeiras com risco zero e liquidez total para quem compra os títulos. E por isso paga, em geral, uma taxa de cerca de 0,5% ao ano, nos mais variados países, incluindo
inclusive nos Estados Unidos e inclusive na União Europeia. Porque não é para aplicar para ficar rico, diz ele, é para ter o dinheiro seguro enquanto se busca investir em outro lugar, principalmente em atividades produtivas, porque é para isso que serve o dinheiro, investir em atividades produtivas, ter um retorno equilibrado, gerar emprego e melhorar a economia, e não ficar fazendo especulação no mercado financeiro. O sistema do Brasil é absolutamente inviável. Ele foi criado em julho de 1996, já com uma taxa Selic fantástica, de 15% ao ano, descontada a inflação. É ilegítimo, pois se trata de ganhos sem contrapartida produtiva, gerando uma contração econômica. Na passagem de 2012 para 2013, o governo Dilma passa a reduzir progressivamente as taxas de juros sobre as dívidas, chegando ao nível de 7,25% ao ano, o nível mais baixo de Selic da nossa história. Isso gerou uma revolta por parte dos bancos e por parte dos rentistas em geral, inclusive do setor produtivo. Foi aí que começaram a derrubar a presidenta. A revolta dos banqueiros e outros rentistas levou a uma convergência com outras insatisfações, inclusive oportunismos políticos, provocando os grandes movimentos de 2013. E com o legislativo, eleito pelo dinheiro das corporações, atacou-se no legislativo e na mídia qualquer tentativa de reduzir os juros e resgatar a política econômica do governo. Para os senhores terem uma ideia, em 2010, nós tínhamos juros sobre o total da nossa dívida de 3,2%, 124 bilhões. Em 2011, subiu para 180 bilhões. Em 2012, desceu para 147 bilhões em razão da Selic mais baixa. Em 2013, já subiu para 185 bilhões, 2014, 251 bilhões e 2015, quase 400 bilhões de reais. 400 bilhões. É muito dinheiro para pagar juro. Esse dinheiro poderia ter sido aplicado em vários programas sociais. O resultado nominal do governo, esse sim que nos interessa, que é exatamente depois que se paga todas as contas, o que sobra vai para pagar juro, em 2010 era de 45 bilhões, menos 1,2% do nosso PIB. Em 2015, 513 bilhões, menos 8,7% de nosso PIB. Portanto, não é a Previdência, não é a educação, não é a saúde, não é a assistência que tem impacto no déficit do governo. Amanhã, se essa casa aprovar a PEC 55, vai estar dando remédio errado e vai jogar esse país na recessão mais profunda. Os dados de 2015, que nós trouxemos aqui da PNAD, tendem só a se aprofundar. Nós não temos condições de recuperá-lo se isso continuar. Conceda uma parte, senadora Vanessa. Senadora Gleisi, primeiro eu quero cumprimentar pelo conteúdo de seu pronunciamento. Vossa Excelência mostra por números o quão equivocada é a proposta do governo de cortar as despesas primárias e tão somente as despesas primárias. Mas Vossa Excelência falando aí, eu me lembrava do episódio ocorrido na última sexta-feira, quando o presidente Michel Temer, esse que chegou no Palácio do Planalto pela porta dos fundos, reunia os governadores do Brasil e, juntamente com o seu ministro da Fazenda, propunha aos governadores que fizessem, cada qual no seu estado, uma PEC 55. Pois bem, não, isso foi antes, isso foi lá no início da semana. Na sexta-feira passada, os governadores do Nordeste se reuniram e aprovaram a Carta do Nordeste, dizendo para o presidente não, que isso é uma política contra o povo brasileiro. Eu espero, senadora Gleisi, que pelo menos os senadores do Nordeste, de todos os estados do Nordeste, sigam o exemplo de seus governadores, que numa atitude corajosa de defesa da sua gente, defesa do seu povo, falaram para o presidente
que não vão aceitar fazer a PEC do limite de gastos, que eles já estão fazendo mais do que precisa fazer. Então, cumprimento Vossa Excelência e fazemos um apelo. Nós estamos aqui diante de uma proposta que não objetiva tirar o Brasil da crise. É uma proposta cuja durabilidade são 20 anos e vai atacar, como bem mostram os seus números, apenas o povo mais pobre desse país. Parabéns, senadora. Aliás, senadora Vanessa, eles não estavam pedindo para os estados fazerem uma proposta de ajuste fiscal. Eles já estavam com uma nota de uma reunião que a Fazenda fez, junto com o governo, o centro do governo, a Casa Civil, que era uma proposta que os governadores teriam que assinar para receber as multas da repatriação. Ou seja, se os governos não assinassem isso, que é a PEC 55 para os estados, colocando IPCA, congelando os gastos, não receberiam a multa da repatriação. E aí os governadores do Nordeste corretamente se rebelaram, assinaram a carta e eu espero sinceramente que os governadores do resto do país também o façam. E ainda nessa carta aqui, nesse rascunho, dizia o seguinte, que o PLS que nós estamos discutindo aqui, o 54/2016, que está sendo votado na CAI, vai ser votado terça-feira, que é a renegociação da dívida dos estados, que os governadores se responsabilizariam em voltar às contrapartidas previstas no acordo e no projeto original. Ou seja, se essa casa aprovar o projeto sem contrapartida, eles estão dizendo que os governadores teriam que assinar um acordo com eles para voltar ao que eram as contrapartidas iniciais. Então, é bom que os governadores do Nordeste tenham feito isso, porque pelo menos demonstram que têm responsabilidade com a sua população. Concedo uma parte, senador Lindbergh. Senadora Gleisi, você muito rápido, não quero tirar o tempo de Vossa Excelência, mas eu acho, sinceramente, que essa casa, com essa crise política, não tem condições de votar no dia de amanhã a PEC 55. Que isso? Nós temos uma crise política envolvendo diretamente o presidente da República, acusado de crime. Eu assisti a entrevista do ex-ministro Calero ontem, né? A advocacia administrativa do presidente da República. Essa semana vai ter vários pedidos de impeachment sendo protocolados na Câmara dos Deputados. É uma crise seríssima. Então, essa proposta, eu estou falando isso aqui porque a gente tem que estudar as formas regimentais e tudo. Amanhã vai ter uma marcha sobre Brasília, estão vindo delegações do Brasil inteiro, mas a nossa posição que nós vamos transmitir ao presidente Renan é que nesse clima do país, com o envolvimento direto do presidente Temer, essa casa não pode baixar a cabeça e votar essa PEC 55. Essa vai ser a nossa posição, vai ser a posição dos senadores de oposição, lutar para que não tenha votação no dia de amanhã. Muito bem, concordo plenamente. Nós não temos condições de fazer essa discussão. Senador José Medeiros. Senadora Gleisi Hoffmann, muito obrigado. Pretendo ser bem rápido. O senador Lindbergh tem batido na tecla e, aliás, ele é exímio, porque ele fala do mesmo tempo o tempo todo e vai martelando e, daí a pouco, isso está reverberando na rua como é que se fosse verdade. Primeiro, assim, a presidente Dilma, quando estava no seu governo, ela recebeu um pedido de impeachment e foi classificado como golpe. E aí, até hoje, ainda batem nessa história. Mas o PT pedir impeachment do presidente Temer está normal, está dentro do esperado já. Até admirei de ter demorado tanto. Deve pedir mais uns 10, porque quando o PT teve da outra vez, se eu não me engano, foram 50 até agora. Deve inteirar os 60. Então, como dizia um articulista, o PT pede impeachment até do presidente do Corinthians. Não vai pedir agora porque é aliado. Mas a presidente Dilma foi acusada de crime de obstrução, está respondendo, 3 crimes de obstrução, um pelo Mercadante, outro pela aquela questão do Navarro e outro pela questão do telefonema lá do Lula. Ela teve ainda crime de desobediência, extorsão, crime eleitoral, crime de responsabilidade e falsidade ideológica e improbidade. Mas agora é naquela linha. Não esqueça, foram 13 anos, mas é como se nada tivesse acontecido. Essa crise não sei de onde diz que vem. Quem gerou essa crise? E Vossa Excelência coloca com a categoria que eu fico besta de ver, que a PEC da morte vai acabar com o Brasil. A própria presidente Dilma tinha proposto
tinha duas saídas. Uma, a presidente Dilma ia cortar 62 bilhões e mais ia colocar mais o CPMF. Agora chegou o outro e está dizendo que vai ter controle de gasto, mas não vai ter cobrança de impostos e que vai diluir o rombo em 20 anos. Mas vocês torcem tudo. Eu nunca vi. Os pecados nossos não são pecados. Podem, no máximo, dizer que foram um erro e que o partido nunca usou. Mas o dos outros é uma coisa estarrecedora. Mercadante foi pego com a boca na botija, obstruindo. O presidente Dilma foi pego gravada, fazendo tráfico de influência. Não. Agora tem que acabar o governo. Esse governo está acabado. Eu sei que sonhar é livre e deve ser respeitado. Mas vocês estão com devaneios. Muito obrigado. Desculpe, senador, mas o processo de impeachment da presidenta não foi baseado em nenhuma dessas questões que Vossa Excelência levantou. Foi crime de responsabilidade envolvendo o orçamento, as chamadas pedaladas e a questão dos decretos. Foi pior do que esses. Claro, não tinha crime, não tinha base. E nós mostramos. O que aconteceu agora tem crime, advocacia administrativa, tem tráfico de influência. Vergonhoso um presidente apiquinar a presidência da República. E nomear um ministro para poder soltar outro. É vergonhoso ficar cuidando dos interesses imobiliários dos seus ministros. Devia se dar o respeito, renunciar e chamar a eleição direta. Terminando aqui, professor Dalbor diz o seguinte, no seu texto: seriedade, gestão responsável, a imagem da dona de casa que gasta apenas o que tem, montou-se uma farsa, os números aí estão. Assim, o país afunda ainda mais e eles querem que o custo da lambança saia dos direitos sociais, das aposentadorias, das terceirizações e outros retrocessos. Isso reduz a demanda e o PIB e, consequentemente, os impostos, aumentando o rombo. Essa conta não fecha, nem em termos contábeis, nem em termos políticos. Aliás, dizer que os presentes trambiques se esperam no modelo da boa dona de casa constitui uma impressionante falta de respeito, uma falta de respeito às donas de casa. O que nós precisamos agora é um Estado que incentive o investimento, é um Estado que proteja a sua gente. Na sexta-feira passada, o senador Lindbergh na quinta-feira passada, o senador Lindbergh fez aqui um discurso e apresentou algumas medidas que nós precisaríamos ter imediatamente para melhorar a questão da economia do Brasil e o crescimento econômico. Nós temos que aumentar o salário mínimo, um aumento real de salário mínimo. Nós temos que aumentar o Bolsa Família, nós temos que ter programa de investimento e obras sociais no Nordeste, de combate à seca. Nós temos que ampliar o programa Minha Casa Minha Vida e não financiar apartamentos agora de R$700 mil. Isso vai ajudar quem? Ou então fazer um programa de R$5 mil para fazer reforma em casa. Quem consegue fazer uma reforma em casa com R$5 mil? É brincadeira isso? Nós temos que aumentar a parcela do seguro-desemprego, não podemos deixar a população descoberta. É isso que o governo tem que fazer. Tem que ter linha de crédito no BNDES, ao invés de devolver esses 100 bilhões para o Tesouro, fazer uma linha de crédito para refinanciar a dívida das empresas e para financiar capital de giro, recuperar as empresas de construção civil, ter um câmbio competitivo, reduzir as taxas de juro, fortalecer o BB, vão fechar a agência do Banco do Brasil, vão demitir, vão tirar pessoas. Quem é que vai fazer a operacionalização do PRONAF para o pequeno agricultor? Porque os senhores não pensam que eles vão fechar a agência do Banco do Brasil na Avenida Paulista. Eles vão fechar a agência do Banco do Brasil no interior desse país, aquelas agências que servem aos mais pobres. Enfim, nós temos várias coisas para serem feitas agora, como, por exemplo, também retomar os investimentos da Petrobras e do pré-sal. O país não pode ficar parado, não pode ficar retirando da economia recursos, quando o que nós temos que fazer é absolutamente o inverso, assim como está fazendo a União Europeia e os Estados Unidos. Concedo uma parte, senador Regufe. Obrigado, senadora Gleisi. Sobre a crise, eu vou falar no meu pronunciamento logo mais, que eu estou inscrito, devo falar em sequência aí. Do mesmo jeito que falei aqui dos erros do governo da presidente Dilma, também falarei hoje sobre o governo do presidente Temer. Mas eu queria falar sobre um ponto que Vossa Excelência colocou aqui, que é a questão das eleições diretas. Eu estou apresentando uma proposta de emenda à Constituição nessa casa, que queria o apoio aqui dos pares, para que
Hoje a Constituição prevê que, se houver a vacância do cargo em até 2 anos do fim do cargo, ou seja, na metade do mandato, a partir da metade, passa-se a ter eleições indiretas. O que, na minha concepção, isso vai contra o desejo da opinião pública, o desejo de uma luta que vem da década de 80 por eleições diretas nesse país. Soberania popular. Eu estou apresentando uma proposta de emenda à Constituição para que só haja eleição indireta se a vacância for no último ano do mandato. Eu quero assinar, senador. Se ela for até 31 de dezembro do 3º ano, nós teríamos eleições diretas. Eu penso que isso é o mais democrático, isso é o mais justo, entregar à população o direito, caso haja vacância dos cargos, que a população escolha quem vai governá-la até o último dia, ficando eleições indiretas apenas no último ano do mandato. Tem o nosso apoio, senador Regufo. Quero aqui já dizer que quero assinar, quero dar apoiamento a essa PEC. Com certeza. Aliás, devia ser a discussão de amanhã aqui. Não a PEC 55, devia ser essa PEC, que é uma PEC que oferece uma saída real à crise, né? Ou seja, você chama o povo para decidir. E aí você coloca alguém no Palácio do Planalto com legitimidade para tomar as medidas que forem necessárias, inclusive discutidas com o povo. Para encerrar, senador Paim, eu peço mais 2 minutos. Eu não podia encerrar meu pronunciamento sem falar de Fidel Castro, uma grande figura, um líder revolucionário, uma figura controversa, é claro, recebe críticas de vários setores do mundo, mas também elogios, e Cuba é uma referência, e é uma referência para nós. Com certeza, Fidel marcou a história e a sua disposição de luta por justiça e igualdade social também. Como disse Obama, a história o julgará, e como ele disse propriamente, a história o absolverá. Eu penso que a história o absolverá. E eu queria aqui, para fazer uma homenagem a Fidel, ler um texto do Eduardo Galeano, que eu acho muito bonito. Ele é curtinho, mas eu acho que mostra bem o sentimento que se tem em relação a esse grande líder. Seus inimigos dizem que foi rei sem coroa e que confundia a unidade com unanimidade. E nisso seus inimigos têm razão. Seus inimigos dizem que se Napoleão tivesse tido um jornal como Grana, nenhum francês ficaria sabendo do desastre de Waterloo. E nisso seus inimigos têm razão. Seus inimigos dizem que exerceu o poder falando muito e escutando pouco, porque estava mais acostumado aos ecos que às vozes. E nisso seus inimigos têm razão. Mas seus inimigos não dizem que não foi para posar para a história que abriu o peito para as balas quando veio a invasão, que enfrentou os furacões de igual para igual, de furacão a furacão, que sobreviveu a 637 atentados, que sua contagiosa energia foi decisiva para transformar uma colônia em pátria e que não foi, nem por feitiço de mandinga, nem por milagre de Deus, que essa nova pátria conseguiu sobreviver a 10 presidentes dos Estados Unidos, que já estavam com o guardanapo no pescoço para almoçá-la de faca e garfo. E seus inimigos não dizem que Cuba é um raro país que não compete na Copa Mundial do Capacho. E não dizem que essa revolução, crescida no castigo, é o que pôde ser e não o que quis ser. Nem dizem que, em grande medida, o muro entre o desejo e a realidade foi se fazendo mais alto e mais largo graças ao bloqueio imperial que afogou o desenvolvimento da democracia lá cubana, obrigou a militarização da sociedade e outorgou à burocracia, que para cada solução tem um problema, os argumentos que necessitava para se justificar e perpetuar. E não dizem que, apesar de todos os pesares, apesar das agressões de fora e das arbitrariedades de dentro, essa ilha sofrida, mas obstinadamente alegre, gerou a sociedade latino-americana menos injusta. E seus inimigos não dizem que essa façanha foi obra do sacrifício de seu povo, mas também foi obra da pertinaz vontade e do antiquado sentido de honra desse cavalheiro que sempre se bateu pelos perdedores, como um certo Dom Quixote, seu famoso colega dos campos de batalha. Eduardo Galeano, do livro Espelhos, uma história quase universal. Não podia deixar de fazer esse registro, fazer um agradecimento a Cuba pelos médicos cubanos que estão hoje no Brasil, que salvam tantas vidas e que conseguiram melhorar a qualidade da saúde pública brasileira e hoje se tornaram referência, inclusive para os novos cursos de medicina que nós estamos abrindo.
E, para mim, o que mais traduz Fidel Castro e sua ilha é a frase que se vê, não sei se ainda está lá, pelo menos quando eu fui estava, no aeroporto de Havana. Milhões de crianças no mundo hoje dormirão na rua. Nenhuma delas é cubana. Obrigada, senhor presidente.